Fala, pessoal. Estão me ouvindo aí? Estamos de volta. Dá pra ouvir. Beleza, eu vou compartilhar já minha tela de novo aqui com vocês e já iniciamos aí na disciplina de algoritmos. Só um minutinho. Vou compartilhar aqui, tela inteira. Só me avisem aí se tá dando para visualizar bem. Tá dando sim, professor. Beleza. Vamos lá então, pessoal. Vamos seguir então. Agora entramos aí na nossa quarta aula então da disciplina de algoritmos, tá? E vai ser uma sequência da aula passada. Então, na aula passada, falei para vocês um pouquinho sobre a introdução à programação, tá? E hoje é a parte 2 da sequência, então, daquela aula passada. O que a gente viu na aula passada, só para a gente dar aquele gancho, aquela relembrada? Começamos a falar, então, da introdução. Falamos um pouquinho sobre o histórico da programação, tá? Aquela questão que foi o primeiro programa que se tem conhecimento, ele foi criado por uma mulher, tá? Falamos sobre as linguagens de programação, e aí eu fiz também algumas questões ali, algumas perguntas para muita gente às vezes tem dúvida, não sabe, será que a programação é para mim? Não é? Então a gente falou um pouquinho disso, de como que é a área da programação, o que você teria que ter para se tornar um programador e para se dar bem nessa área. Falamos aí, entramos realmente na parte dos conceitos básicos de programação. Nessa parte, eu tinha falado para vocês que um programa ele sempre vai ter entrada de dados, processamento e saída de dados. E basicamente, na aula passada, a gente ficou falando aqui sobre algumas questões da entrada de dados de um programa de computador. Aí eu expliquei para vocês que a entrada de dados, basicamente, ela funciona como seria uma receita de bolo. Ou seja, se você vai fazer um bolo, você tem que ter todos os ingredientes. Eu tenho que ter farinha, tem que ter ovo, tem que ter leite, sei lá, tem que ter chocolate, se for um bolo de chocolate. E por aí vai, você tem que ter todos os seus ingredientes. Da mesma forma funciona um programa de computador, ou seja, se eu quiser que meu programa funcione, ele tem que receber todos os dados que ele precisa para funcionar. Para que o computador, então, para que o nosso programa consiga armazenar os dados, ele precisa utilizar aquela questão das variáveis que eu expliquei para vocês. Basicamente, a variável, ela dá nomes aos espaços de memória que o nosso computador vai utilizar para guardar os dados daquele programa. Por que utiliza a variável? Porque senão a gente teria que gravar os endereços de memória. Lembra que eu mostrei para vocês na aula passada como que funcionam os endereços de memória. Então já pensou se você tivesse que programar e você tivesse que lá dentro do teu programa gravar todos os endereços de memória onde o teu programa está armazenando informações. Isso seria difícil. Então por isso que existem as variáveis, ou seja, eu dou um nome para aquele endereço de variável, para aquele endereço de memória, tá? E aí no meu programa eu sempre vou utilizando essas variáveis. Aí a gente falou sobre a questão da nomenclatura, ou seja, quando eu vou criar um programa, eu tenho que dar nomes a essas variáveis. Então a gente viu como fazer isso. Daí tem aquelas regras lá, não posso começar com número, não posso ter caractere especial, não posso ter espaço, e eu não posso utilizar palavras reservadas, ou seja, aquelas palavras que são específicas da linguagem de programação que a gente está utilizando. E também falamos que cada variável tem um tipo, ou seja, o tipo de valor, tipo de dado que ela pode armazenar. E sempre quando eu vou criar uma variável, eu tenho que dizer de que tipo que ela é, e ela só aceita guardar valores daquele tipo. Então, por exemplo, se eu criar uma variável do tipo inteiro, ou seja, ela só vai guardar valores do tipo inteiro, tá? Se eu tentar guardar um valor com casa decimal naquela variável, ela não vai aceitar, meu programa vai ter, vai acontecer um erro, e aí ele vai interromper a execução dele. Então a gente parou por aqui, tá? Nessa etapa. A gente vai continuar falando isso hoje, sobre como que funciona então o processamento. Aliás, vamos terminar a entrada de dados, porque faltou algumas coisas ainda. E a gente vai falar daí sobre como funciona o processamento e a saída de dados. Já vendo isso, como que funciona no Portugal. Ou seja, a gente já vai começar a partir da aula de hoje já programar um pouco, tá? Então vamos lá. Como eu falei, as aulas de hoje, falar um pouquinho sobre como funciona a instalação do Portugal. Acho que eu já tinha mostrado isso aqui rapidamente para vocês. Vamos terminar a entrada de dados, aí vamos falar do processamento e vamos falar da saída. Basicamente, o que a gente vai utilizar para fazer programação, como eu já tinha falado nas aulas anteriores, é o programa Portugal, tá? Ele está na versão atual dele 2.7.5, tá? E quem quiser fazer o download, quem ainda não fez,
tem aqui o link, depois eu vou deixar esses slides disponíveis para vocês lá, vocês conseguem acessar. Ou vocês podem simplesmente vir aqui no Google e colocar Portugal Studio. Tá? Ele já vai direcionar, o primeiro link que aparece aqui já é o link que vai direcionar vocês diretamente para a página de download do Portugal. Cliquei aqui, vai fazer o download, acho que o Portugal Studio ele tem uns 100 e poucos megas aí. Baixa o arquivo, instala, não tem segredo, é só ir dando next lá, ele instala o programa, e aí vocês vão ter esse programa aqui instalado, como se fosse essa luz, essa lâmpada. Clicou nele, e aí ele carrega aqui o Portugal para vocês, e basicamente essa é a tela inicial que ele tem, certo? Então a gente já vai voltar para ele aqui depois quando a gente for mexer com a programação. Quem depois, qualquer coisa, tiver dúvidas e tal na instalação, é só me mandar um e-mail, alguma coisa assim, que eu explico para vocês. Vamos falar um pouquinho agora de algumas características da linguagem Portugal, tá? Toda a linguagem de programação, ela tem as suas características próprias, tá? Então, sempre quando vocês forem aprender uma linguagem de programação nova, vocês têm que se atentar em quais são essas características. Por exemplo, primeira coisa que acontece no Portugal, ele é case sensitive. O que isso aqui quer dizer? Se você utilizar letra maiúscula ou minúscula no Portugal, isso influencia, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse criar uma variável e se eu fosse criar ela com letra maiúscula, por exemplo, sei lá, bola, vou dar um nome aqui, para o nome de uma variável. Percebam, criei com B maiúsculo. E se eu criar uma variável bola com B minúsculo, isso aqui o Portugal vai identificar como sendo duas coisas diferentes, tá? Porque ele é case sensitivo, ou seja, ele faz diferenciação entre letra maiúscula e letra minúscula, tá? Então essa é a primeira questão que tem que cuidar quando a gente estiver trabalhando com a programação no Portugal. Se você usar a letra maiúscula, tem que ser letra maiúscula. Se você usar a letra minúscula, tem que ser letra minúscula. Existem linguagens de programação que não são case sensitive, ou seja, se você usar a letra maiúscula ou minúscula, ela não faz diferença nenhuma. Ela vai considerar como sendo a mesma coisa. Aí, por exemplo, aquele exemplo que eu dei da bola escrito com B maiúsculo e a bola escrita com B minúsculo, em algumas linguagens de programação isso aqui é a mesma coisa. No caso do Portugal, não. Tá? Qual que é o símbolo de atribuição? Toda linguagem de programação tem o símbolo de atribuição, que é o símbolo que você utiliza para fazer cálculos, ou seja, você receber valores. No Portugal, o símbolo de atribuição é o símbolo de igual, certo? Outra característica, como que eu faço comentários nos códigos? O que é comentário? Sempre quando eu vou criar um programa de computador, eu vou criando lá todas as minhas linhas de código, já a gente vai ver isso na prática, tá? Eu posso colocar comentários no código para eu indicar lá o que eu estou fazendo em determinada parte do meu programa. Esses comentários, quando eu vou executar meu programa, eles simplesmente são ignorados. Tá? A maior parte das linguagens de programação, para eu fazer um comentário, eu utilizo duas barras aqui, como se fossem duas divisões seguidas, e aí tudo que eu digitar depois dessas duas barras, ele considera como sendo comentário, e ele não vai executar quando eu estiver executando meu programa. Outra característica é os tipos de dados. Eu já falei um pouco disso aqui na aula passada também, mas vamos reforçar. Quais que são os tipos de dados, então, que são disponíveis, vamos dizer assim, no Portugal? Eu tenho o primeiro tipo de dado aqui, que é o caractere. Ele significa que ele pode receber e armazenar um único caractere, uma única letra, um único número, tá? Ele não armazena nada mais que isso. Eu tenho o tipo de variável cadeia, o tipo de dado cadeia, que é uma string de caracteres. Então, ou seja, esse tipo de variável aqui serve para armazenar nome, endereço, frases maiores, vamos dizer assim. Tá? Enquanto o caractere não, ele só armazena uma única letra. Ou número, né? Pode ser também. Eu tenho o tipo de variável inteira. Tá? O que é o tipo de variável inteira? Só recebe valores inteiros, ou seja, ele não aceita valores com casas decimais. Eu tenho o tipo de variável real, tá? As variáveis reais, elas armazenam valores reais. Os valores reais, eles incluem os inteiros, e aí eles incluem os valores também que tem casas depois da vírgula. Por que o computador faz essa diferenciação aqui? Se o real armazena o inteiro, por que não uso só real? Porque na memória do computador, entre armazenar um valor inteiro e armazenar um valor real, eu vou precisar de mais memória se eu estiver utilizando variáveis reais. Por quê? Ele considera que eu posso ter valores com casas decimais. E para eu conseguir armazenar esses valores, eu vou precisar de mais dígitos. E aí, consequentemente, eu vou precisar de mais espaço em memória. Enquanto os inteiros, não. Como eu não tenho casa decimal, eu posso
utilizar um pouco menos de espaço de memória, porque eu não vou ter, então, as casas decimais daqueles valores. Então, por exemplo, você usa realmente valores inteiros quando você não quer valores com casa decimal, porque, daí, consequentemente, o teu programa está utilizando menos memória no computador. A partir do momento que você precisar de casa decimal, aí você utiliza variáveis do tipo real. Tá? E aí o último tipo de variável que eu tenho aqui no Portugal é o tipo lógico, que só aceita valores lógicos. Quais que são esses valores? Já até falei na aula passada. É falso ou verdadeiro. É os únicos dois valores que essa variável aceita. Tá? Para que é usado esse tipo de variável lógica? Na sequência aí dos nossos conteúdos, a gente vai chegar numa etapa que a gente vai falar sobre estruturas condicionais. Ou seja, quando eu coloco uma condição para executar alguma coisa no meu programa. E aí, essas condições elas podem ser ou falsas ou verdadeiras. E aí, normalmente, a gente utiliza variáveis lógicas aqui para trabalhar com isso. Mas isso é mais para frente, tá? Então, aqui, só para vocês saberem quais que são os tipos de dados que eu consigo armazenar em um programa, em uma variável do Portugal. Certo? Seguindo. Quais que são os operadores aritméticos utilizados no Portugal? Isso aqui também vai se repetir para praticamente todas as linguagens de programação, tá? Que é os operadores que a gente utiliza para fazer os cálculos dentro do nosso programa. Eu tenho o maisinho, que faz a soma, eu tenho o tracinho, que faz a subtração, eu tenho o asterisco, que faz a multiplicação, a barra faz a divisão, e eu tenho o símbolo do percentual. O símbolo do percentual, ele executa uma operação que é chamada de módulo. Basicamente, o módulo, ele pega o resto de uma divisão. Tá? Então, ele só vai guardar o resto. Normalmente, esse módulo aqui é utilizado quando a gente precisa, por exemplo, eu quero verificar se um valor é par ou ímpar. Para saber se o valor é par ou ímpar, eu tenho que pegar o resto da divisão daquele valor por 2. Se o resto da divisão dele for 0, quer dizer que ele é par. Se o resto for diferente de 0, ele é ímpar. Então, por enquanto, nas primeiras aulas, a gente vai utilizar só os 4 básicos aqui, que é o soma, subtração, multiplicação e divisão. Aí mais para frente a gente vai utilizar o percentual aqui para fazer algumas verificações nesse sentido, como eu falei, para ver se o valor é par ou ímpar e alguns outros cálculos que dá para fazer, certo? Seguindo. Como que funciona então a entrada de dados em um programa Portugal? Tudo aquilo que eu já falei na aula passada, criar variável, criar um espaço de memória, isso vale aqui para um programa em Portugal. Então, a primeira parte da entrada de dados de um programa, ele quer dizer que eu tenho que trabalhar com a parte da criação das variáveis, ou seja, criar os espaços de memória onde eu vou armazenar os valores que o meu programa vai utilizar para fazer os cálculos. Certo? Então isso, como eu falei, a gente já explicou lá na aula passada. Se alguém perdeu, tem o vídeo lá no YouTube, depois volta lá para dar uma olhada. Mas além disso, eu preciso ainda utilizar 2 comandos, porque normalmente um programa ele vai precisar receber esses valores de alguma forma. Então, eu tenho que ter o espaço para armazenar ele, ou seja, o espaço na memória, que vai ser a partir das variáveis, mas eu tenho que ter os comandos para que o usuário possa digitar os valores. Porque, por exemplo, eu vou criar um programa e eu preciso que o usuário digite o nome dele. Como que ele vai fazer isso? O meu programa vai ter que pedir para o usuário, digite seu nome. E aí o cara vai ter que ir lá no teclado, digitar o nome dele, e aí esse nome vai ter que ser armazenado na variável que foi criada para aquele programa. Para que eu consiga fazer isso, a gente utiliza basicamente 2 comandos no Portugal, e esses comandos aqui se repetem para as outras linguagens de programação também. Só que daí, como eu falei, cada linguagem tem a sua característica, a forma de utilizar o comando pode variar de uma linguagem de programação para outra, mas a ideia geral é a mesma, tá? Então, primeiro, eu tenho o comando escreva. Para que serve esse comando escreva aqui? Ele serve para eu indicar para o usuário do meu programa qual que é o tipo de dado que ele deve digitar. Ele nada mais faz do que escreve uma mensagem na tela. Tá? E aí, normalmente, eu vou utilizar essa mensagem para eu indicar para o usuário o que ele precisa digitar. Digite um valor inteiro, digite seu nome, digite seu endereço, e por aí vai. Então, normalmente, o comando escreva eu utilizo para dar uma mensagem para instruir o usuário do meu programa do que ele precisa fazer. Como eu falei, já a gente vai ver isso aqui na prática. Juntamente com o comando escreva, eu tenho o comando leia. Como o próprio nome diz, ele vai ler alguma coisa. O que ele vai ler? Ele vai ler aquilo que o usuário vai digitar no teclado. Ou seja, eu dou uma mensagem para ele dizendo, digite o seu nome. Para isso, eu utilizo o comando escreva. Ele vai lá no teclado, ele vai digitar o nome dele.
como que o meu programa vai pegar aquilo que foi digitado no teclado para guardar na minha variável? Ele vai fazer isso utilizando o comando leia, certo? Então ele serve para guardar algo que foi digitado no teclado em alguma variável do meu programa, tá? Então, basicamente, a entrada de dados ela funciona dessa forma. Eu crio as variáveis, tudo aquilo que eu vou precisar de dados, e aí eu utilizo os comandos escreva e leia para ir instruindo o meu usuário daquilo que ele precisa de entrar de dados no meu programa para que o programa consiga executar. Feita a parte da entrada de dados, eu vou para o processamento, que é a segunda etapa de um programa de computador. Tá? O que ele vai fazer na etapa de processamento? Ele pega todos aqueles dados que foram recebidos na etapa de entrada de dados, e aí ele faz a manipulação que ele precisa fazer com esses dados. Aí entra a questão dos cálculos. E aí vocês fizeram na lista de exercício lá alguns cálculos utilizando variáveis. Tá? Basicamente, esses cálculos que vocês fizeram lá na mão, isso é a parte de processamento de dados que o nosso computador faz. Tá? Já vou explicar isso para vocês também na prática ali como que funciona em um programa de computador. Então, nessa etapa, ou seja, na etapa de processamento de dados, todos os cálculos que meu programa precisa fazer, eu vou ter que colocar eles dentro, vou ter que criar os códigos para ele, para atender ao propósito que o meu programa tenha, certo? Feito o processamento de dados, eu entro na etapa de saída de dados, que é a terceira e última etapa de um programa de computador. Basicamente, a etapa de saída de dados é onde o nosso programa mostra a resposta daquilo que ele alcançou na etapa de processamento de dados. Então, tudo aquilo que ele fez de cálculo, todos os resultados que ele alcançou, eu agora tenho que apresentar para o usuário para que ele saiba realmente aquilo que meu programa fez. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero fazer a somatória de dois valores. Como que funcionaria, então, a entrada de dados, o processamento e a saída de dados para um programa que precisa fazer essa função aqui? Ou seja, receber dois valores e somar. Então, eu tenho a primeira coisa. Primeira etapa, entrada de dados. O que eu vou fazer? Eu vou precisar receber dois valores. Se eu vou precisar receber dois valores, eu vou precisar criar duas variáveis, uma para receber cada um. Então, por exemplo, daí eu teria que criar lá no meu programa, dar o tipo e dar o nome dessas variáveis. E aí, utilizar os comandos escreva e o comando leia para instruir o usuário quais que são os tipos de valores que ele precisa digitar para o meu programa. Tá? Feito isso, ou seja, criei as variáveis, recebi os valores, agora eu vou para a etapa de processamento. Para a etapa de processamento, eu preciso realizar, enfim, a somatória dessas duas variáveis, ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai somar os dois valores que foram armazenados nessas duas variáveis. Como isso aqui envolve um cálculo, ou seja, eu vou somar duas variáveis, eu preciso fazer a criação de uma terceira variável aqui, que é a variável que vai guardar o resultado. Tá? Então, eu já poderia criar ela já na lata, na etapa de entrada de dados ali também. Feito todo o processamento, ou seja, realizei a soma, eu vou para a etapa de saída de dados. O que eu vou fazer? Vou pegar a terceira variável que deu aquele resultado e vou apresentar ela na tela para o meu usuário, que seria a minha saída, ou seja, a resposta que meu programa está dando. Vamos lá então para o Portugal Studio para a gente ver isso como que funciona na prática. Tá? Então eu estou aqui, estou aqui com a tela do meu Portugal Studio. Sempre quando eu quiser iniciar um programa novo no Portugal Studio, eu vou criar aqui novo arquivo. Percebam, ele vai criando os arquivos aqui em abas. Ó. Então não tem nada agora, criei um novo arquivo, ele está aqui, ó, sem título. Eu acho que deve estar bem pequenininho, talvez vocês não estejam enxergando muito bem. Se eu voltar aqui para o começo e criar um novo arquivo, ele cria um novo lá, ó, sem título 2. Tá? E ele vai criando vários assim. Então, quer dizer, você pode ter vários programas abertos ao mesmo tempo no Portugal. Sempre quando a gente abre um programa novo no Portugal, ele já vem com esse comando aqui, ó, escreva Olá Mundo. Eu vou excluir esse comando, porém, esse comando aqui, função início, esse comando programa, tudo isso aqui tem que permanecer, tá? O que isso aqui indica? O comando programa indica que eu estou iniciando um novo programa, e aí eu tenho aqui, ó, abertura e fechamento de chaves. Então, quer dizer, todas as minhas linhas de código vão ter que estar aqui nesse meio, porque eles estão dentro do meu programa, tá? Dentro do programa, eu tenho o que é chamado de função início, ou seja, que é onde realmente inicia a execução do meu programa. E aí, a função início, ela também tem um começo e tem um fim, que é representado por essas duas chaves aqui, tá? Onde que vai os meus códigos aqui? Eles sempre vão aqui dentro da função início, tá? Então, eu posso ir colocando enters aqui, ó,
Dando Enter, ele vai pulando linha e vai criando linhas novas aqui para o meu programa. Então, sempre o meu programa vai ter que estar dentro da função início, ou seja, dentro das chaves aqui da função início. E aqui dentro é onde eu vou ter que colocar agora a parte de entrada de dados, a parte de processamento e a parte de saída de dados. Só uma pergunta, pessoal, vocês estão conseguindo enxergar bem essas letras aqui nesse tamanho que está aqui? Tá dando sim. Tá, Tá bem de boa. Então vamos seguir lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse exemplo aqui que eu dei para vocês. Eu quero criar um programa que vai fazer a somatória de dois valores. O que eu vou ter que criar para esse programa, então? Eu vou ter que criar uma parte de entrada de dados, de processamento e de saída. Eu vou colocar um comentário aqui, ó, barra, barra, perceba que ele já ficou cinza, e vou colocar entrada de dados. Vocês não precisam fazer isso aqui é só um comentário para eu indicar para vocês agora o que eu estou fazendo. Vou dar um Enter aqui, ó, então eu estou trabalhando a primeira coisa, entrada de dados do meu programa. Primeira coisa que eu tenho que fazer na entrada de dados, eu tenho que identificar quais que são as variáveis, ou seja, os espaços de memória que eu vou precisar no meu programa. Aqui eu identifiquei, ó, eu vou fazer a somatória de dois valores, então quer dizer, eu preciso de duas variáveis aqui, uma para armazenar cada um desses valores, e eu falei aqui também, ó, que eu vou precisar de uma terceira variável para guardar o resultado, ou seja, eu sei que eu vou ter que criar três variáveis. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar essas variáveis, esses espaços de memória. Que tipo? Deixa eu ver se aqui no programa ele fala. Ele não fala, eu posso criar real, eu posso criar inteiro. Eu vou criar inteiro porque eu quero fazer a somatória de valores inteiros. Então, se eu vou criar variável, eu primeiro coloco o tipo dela, inteiro, perceba que ele ficou azulzinho aqui, eu dou um espaço e aí começo a colocar o nome das minhas variáveis. Então, eu vou colocar, por exemplo, valor 1, para primeiro valor que eu vou receber. Vou colocar uma vírgula, como é uma variável do mesmo tipo, eu posso criar tudo na mesma linha, então eu só preciso separar por vírgula. E vou colocar aqui valor 2, ou seja, o segundo valor. Percebam que aqui na direita, ó, ele está criando as variáveis. Valor 1 do tipo inteiro, valor 2 do tipo inteiro. Tá? Quero criar uma terceira variável agora para armazenar o resultado. Eu vou colocar ela como nome de result. Esses nomes aqui, pessoal, lembrando, como eu tinha falado para vocês na aula passada, você pode dar o nome que você quiser, tá? Aquilo que você achar mais fácil, aquilo que você se adequar melhor no teu programa. O detalhe é que tem que seguir aquelas 4 regras lá de criação de variáveis que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. Beleza, criei as 3 variáveis aqui que eu preciso. O que eu vou fazer agora? Preciso fazer a parte da entrada de dados, onde eu vou receber os valores. E para isso, eu vou utilizar aqueles 2 comandos que eu falei para vocês, o comando escreva e o comando leia. Primeiro, eu vou utilizar o comando escreva, que é o comando onde eu vou dar mensagens para o usuário para indicar para o usuário o que ele precisa fazer. Então, eu vou dar o comando escreva, vou abrir parênteses e vou abrir aspas duplas. E aí eu vou digitar minha mensagem, por exemplo, digite um valor inteiro. Essa é a mensagem que meu usuário vai ver quando ele executar o meu programa. A partir do momento que eu terminar minha mensagem, eu fecho minhas aspas duplas e fecho o meu parênteses, ou seja, eu encerro o meu programa, o meu comando escreva. Se eu executar isso aqui, ó, lembrando, aqui em cima é onde executo o meu programa, que eu digito o meu programa, então aqui em cima é onde eu tenho as linhas de código, e aqui embaixo, nesse espaço cinza, é onde eu posso simular a execução do meu programa. Como que eu faço isso? Apertando nesse botãozinho de play que eu tenho aqui em cima. Ó. Vou dar o play. Percebam, ele executou aqui embaixo. Ele executou somente uma mensagem, ó, digite um valor inteiro, 2 pontos. Como ele não tinha mais nada para fazer, programa finalizado e o tempo de execução daquele programa. Tá? Percebam que a parte de variáveis, a criação delas, ela é transparente para o usuário, ou seja, o usuário não sabe o que está sendo criado de variáveis ali. Vamos seguir então. Feito o comando leia, já dei a mensagem que meu usuário precisa receber, olha isso pelo comando escreva, eu vou utilizar aqui agora o comando leia. O que serve o comando leia? Como eu falei para vocês, ele vai guardar algo que foi digitado no teclado em alguma variável. Qual variável? Eu tenho que colocar aqui entre parênteses do comando leia a variável que vai guardar esse valor. Então eu vou guardar o primeiro valor na variável valor 1. Tá? Agora eu vou executar esse programa aqui, do jeito que ele está, e vocês vão ver que ele vai executar de forma diferente. Pá, executei. Percebam, ele digitou minha mensagem, só que agora aqui o cursor está piscando. Ó. Ou seja, ele está esperando que eu digite alguma coisa. Por quê? Ele está executando esse comando lei aqui e ele está esperando que eu digite alguma coisa. Por isso que eu preciso usar o comando escreva, para indicar para o usuário, através da mensagem, que tipo de valor que ele precisa digitar. Eu indiquei aqui que isso é um valor inteiro, vou digitar o valor 10. Aí o Enter, como eu não tinha nenhuma linha de comando na sequência aqui, ele encerra o meu programa. Tá? Então eu fiz
O escreva e o leia para receber o primeiro valor. Eu preciso fazer a mesma coisa agora para receber o segundo. Então, eu vou colocar um outro comando escreva aqui, abro parênteses, abro aspas duplas, então eu vou colocar digite um segundo valor inteiro. Percebam que eu já mudei minha mensagem, ou seja, dentro da mensagem eu posso colocar o que eu quiser, tá? O detalhe é que sempre quando eu estiver trabalhando com o comando escreva na entrada de dados, é importante que eu indique exatamente o que o usuário precisa digitar. Por quê? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, leia, eu quero que ele armazene o segundo valor na variável valor 2, e agora eu vou executar. Por que eu preciso indicar para o usuário exatamente o que ele precisa digitar? Vamos supor aqui, ó, digita o valor inteiro, vou digitar o valor 10, ou foi 109 ali sem querer, mas vamos supor que eu não tivesse indicado para o usuário que ele precisava digitar um valor inteiro, e o cara quer digitar um valor com vírgula, por exemplo, ele digita lá 10.2. O 10.2. Ocorreu um erro durante a execução do programa, entrada de dados, esperava, vamos seguir a mensagem aqui, um valor do tipo inteiro, mas nenhum valor foi informado, o valor é de outro tipo. Ou seja, eu tentei entrar um valor real numa variável que eu criei do tipo inteira. Tá? Professor, diga. Isso aí é como se fosse um login de algum site, alguma coisa assim? É mais ou menos a mesma ideia. Uhum. A ideia aqui é só que você precisa indicar exatamente. Então, por exemplo, criei variável do tipo inteira e meu programa, então, está esperando receber um valor do tipo inteiro. Então, eu coloco lá na mensagem, digito um valor inteiro. Porque aí, a hora que o usuário executa meu programa aqui embaixo, ele está sabendo que, opa, eu preciso digitar um valor inteiro. Consequentemente, se eu digitar um valor diferente de inteiro, possivelmente vai dar erro no meu programa. Então, eu vou digitar aqui 10, vou digitar agora o 20, programa finalizado, porque eu não terminei meu programa ainda. Então, ele parou aqui. Tá? Mas é mais ou menos essa ideia, tá, pessoal? Então, sempre na tua mensagem, você indica exatamente o que você quer que o teu usuário digite, principalmente quando a gente estiver falando em entrada de dados. Ok, finalizei a minha entrada de dados, então, ou seja, li o valor 1, fiz a leitura do valor 2, já tenho os dois valores que eu preciso fazer a somatória. Encerrei, então, a minha etapa de entrada de dados. Para onde que eu vou agora? Processamento de dados. Então, eu vou na segunda etapa do meu programa aqui. Então, eu só coloquei um comentário aqui para ficar bem dividido aonde que eu estou começando a minha etapa de processamento. O que é o meu processamento? Como eu falei para vocês aqui, ó, o processamento, o que eu preciso fazer? Realizar realmente a soma dessas duas variáveis. Então, vamos voltar aqui no Portugal. O que eu preciso fazer agora? Eu criei uma terceira variável aqui, que é a result, que vai receber a somatória desses dois aqui. Então, como que funciona isso? Eu preciso colocar a variável result aqui, e agora eu preciso utilizar o operador de atribuição dessa linguagem. Eu falei dele aqui para vocês no começo, que é o símbolo de igual aqui, ó. Ou seja, que é um valor, que é um símbolo que é utilizado para receber e guardar valores em variáveis. Então eu vou colocar aqui result igual ao quê? Eu quero somar tudo aquilo que está salvo nessas duas variáveis aqui, ó, valor 1 e valor 2. Então eu vou colocar valor 1 mais valor 2. Então perceba que meu cálculo, eu não estou trabalhando diretamente com os valores, eu estou trabalhando com as variáveis que armazenam esses valores. Eu expliquei isso para vocês na aula passada, mas quando o computador for executar isso aqui, o que ele vai fazer? Eu preciso somar a variável, o valor que está armazenado na variável valor 1 e eu preciso armazenar o valor que está armazenado na variável valor 2. O computador automaticamente ele vai fazer, ele vai lá na memória buscar o valor que está armazenado nessa variável aqui, ele vai trazer para o cálculo, e aí ele vai fazer a mesma coisa para a variável valor 2. Ele vai lá na memória, busca o que está armazenado lá e traz para o cálculo. E aí ele realiza essa soma com esses valores e o resultado ele guarda nessa terceira variável aqui. Certo? Feito isso, encerrei a minha parte de processamento, porque o meu processamento realmente era só isso. Eu só precisava fazer, como eu mostrei aqui no slide, eu só precisava fazer uma soma mesmo. Então, encerrei a minha etapa de processamento. Vamos voltar lá para Portugal. A partir do momento que eu encerrei meu processamento, eu entro na etapa de saída de dados, ou seja, onde eu preciso apresentar a resposta, aquilo que meu programa alcançou de resultado. Porque, por exemplo, ele está realizando a soma aqui, ó, mas se eu executar meu programa assim, ó, digita o valor inteiro, 10, digita o valor inteiro, o segundo 20, percebam, ele encerrou o programa. Mas isso não quer dizer que ele não executou essa linha de comando aqui, ó. Ele executou, só que eu não mostrei essa resposta na tela. Como que eu consigo mostrar isso? A única forma de eu mostrar mensagens na tela é utilizando o comando escreva.
Então, o comando escreva, ele é utilizado tanto na entrada de dados, para eu dar a mensagem lá, para indicar o que o usuário precisa digitar, mas eu tenho que utilizar ele aqui na saída também, para eu apresentar a resposta disso na tela. Então, o que eu vou criar? Vou criar uma mensagem aqui no final. Vou colocar o resultado da soma é. Como que agora eu apresento dentro de uma mensagem o valor que está salvo nessa variável result aqui, ó? O que eu tenho que fazer? Eu digito a minha mensagem sempre vem entre aspas. Agora, eu quero juntar nessa mensagem aqui o valor armazenado nessa variável aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar minhas aspas aqui, duplas, fechei minha mensagem, vou colocar uma vírgula, e aí eu vou chamar a variável onde eu tenho guardado o resultado. E eu vou fechar meu parênteses. O que isso aqui vai fazer? Como isso aqui está dentro de um comando escreva, ele vai juntar essa mensagem aqui que eu digitei com o valor que está dentro dessa variável. Ele vai formar uma única mensagem com isso. Vamos ver a resposta disso agora sendo executada aqui, ó. Dei um play. Eu quero somar o valor 10 com o valor 20. Eu percebo, o resultado da soma é 30. Ou seja, ele fez a junção aqui da mensagem. Professor, Diga. eu fiz no meu aqui de um jeito diferente e deu o mesmo resultado. Tá, como que você fez? Eu usei um mais no lugar da vírgula ali no escreva, no último escreva. Aqui? É. Mais result. Ele funciona também. O mais, ele é a gente chama, quando ele está dentro do comando escreva, tipo, juntando com uma mensagem, ele representa concatenação, ou seja, você está juntando uma mensagem que é escrita em texto mesmo, com mais um valor de uma variável. Ele vai juntar tudo isso em uma única mensagem. Então eu vou executar assim, você vai ver que vai dar certo também. Ó. 10, 20, o resultado da soma é 30, ou seja, ele juntou o valor da variável com essa mensagem que eu tenho e formou uma única mensagem, que é isso aqui que eu tenho no final. Agora percebam, esse é um cuidado que tem que se tomar. Ó. Se eu não fechasse a minha mensagem ali e colocasse tipo, o nome da variável aqui dentro da mensagem, olha o que vai acontecer no final. 10, 20, ele exibe o nome da variável result como mensagem aqui embaixo. Ó. O resultado da soma é result. Por quê? Isso aqui é uma variável que está guardando um valor. Como isso aqui é uma variável, eu tenho que tirar da mensagem, vírgula ou o símbolo de mais, e aí eu coloco result aqui. Ele vai juntar, então, uma variável com uma mensagem que eu digitei. E agora vai dar certo. Ó. 5 mais 7, o resultado da soma é 12. Certo? Pessoal, e basicamente isso aqui, já fizemos um programa de computador. Tá? Já temos um programa de computador aqui funcionando, porque ele tem a etapa de entrada de dados aqui, ele tem a etapa de processamento de dados e ele tem a etapa de saída de dados. Então, se eu criar essas 3 etapas dentro de um programa de computador, eu tenho um programa completo funcionando aqui. Agora vamos pensar que eu quero mudar esse programa aqui. Aliás, antes da gente fazer qualquer alteração, alguma dúvida aqui, pessoal? Ficou bem claro como que funciona? Então, acredito que se ninguém falou nada, acredito que esteja de boa mesmo. Tá? Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, a gente vai aprender, vocês vão aprender a programar, principalmente quem nunca viu isso na vida, programando. Então, obviamente, assim, a partir do momento que a gente terminar essa aula de hoje, eu já vou postar para vocês uma lista de exercícios, e essa lista vai ter vários exercícios de programação parecidos com esses aqui. Com esse aqui que eu fiz. O que vai mudar? Vai mudar talvez o tipo de cálculo que vai ter que fazer, às vezes vai ter mais cálculos para se fazer, mas a ideia geral é a mesma. Ele tem que ter uma entrada de dados, ele tem que ter um processamento e ele tem que ter uma saída. Eu vou puxar aqui agora, nas aulas dos anos anteriores, aqui uma lista de exercícios qualquer que eu tenha, para a gente fazer algum exercício aqui de uma lista de exercícios, só para explicar como que vocês têm que fazer a interpretação de um exercício em uma lista. Deixa eu pegar uma qualquer aqui, ó, essa. Possivelmente vai ser uma lista parecida com essas aqui que vocês vão receber. Vai ter bastante exercício, então, por exemplo, vocês vão ter 40 exercícios para fazer. Mas, para aprender a programar, tem que programar. Então, é por isso que vai ter, normalmente, nas listas de exercícios, vai ter bastante exercícios aí para vocês fazerem. Eu vou catar um exercício qualquer aqui, vamos pegar o primeiro mesmo. Ó, a imobiliária Imóveis vende apenas terrenos retangulares. Então, normalmente, os exercícios de programação, pode ser que ele venha com uma historinha no começo, explicando alguma coisa e tal. Porém, essas historinhas tem que prestar atenção, porque às vezes elas te dão informações que são importantes para
montagem do teu exercício. Uma das informações importantes é aqui, ó. Eu vou ter que fazer alguma coisa com terreno retangular. O que ele quer? Faça um algoritmo, ou faça um programa que, para ler as dimensões de um terreno e depois exibir a área de um terreno. Ou seja, eu vou ter que fazer um programa que vai receber a largura e o comprimento de um terreno e depois eu tenho que calcular a área. Como que eu calculo a área de um terreno retangular? Somente multiplico o comprimento pela largura, tá? Então percebam, essa informação aqui é importante, porque se ele falasse, o meu terreno é triangular, a forma de eu calcular a área de um triângulo é diferente, tá? Então aqui ele está me dizendo, o terreno é retangular e eu preciso receber então as dimensões dele, comprimento e largura, e aí eu preciso calcular a área desse terreno. Vamos lá para Portugal então fazer esse exercício. Aqui só um detalhe, tá, pessoal? Todos os programas que vocês fazem no Portugal, vocês podem salvar eles para vocês terem guardados aí no teu computador. Então, por exemplo, eles têm esse símbolozinho de pendrive aqui, ó. E se eu quiser clicar aqui, ó, ele salva uma nova cópia do programa atual em uma pasta escolhida pelo usuário. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar uma opção de pasta lá, onde você pode salvar esse arquivo. O que eu indico para vocês fazerem? Todos os exercícios que vocês forem fazendo, criem uma pasta aí no computador de vocês e vão salvando, porque mais lá para frente, vamos supor, você ficou com dúvida, eu não lembro como que faz tal coisa. Você volta lá naqueles exercícios que você já fez, abre o exercício, e aí vai estar lá salvo já aquilo que você fez, tudo, os comentários que você colocou no código e tal, então é interessante salvar. Eu não vou salvar nada aqui agora, tá? Vou criar um programa novo, vou apagar a mensagem do Olá Mundo aqui, e agora vamos voltar lá para o programa que a gente precisa resolver. Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre, entrada de dados, tá? O que esse programa pede como entrada? Faça um algoritmo para ler. Sempre quando no enunciado do exercício falar, faça um programa que vai ler, você vai ver nos outros aqui, ó. Sei lá, deixa eu pegar um outro exercício aqui. Ó, escreva um algoritmo para ler o nome e a idade de uma pessoa. Escreva um algoritmo para ler o preço da gasolina. Então, todos os exercícios, ele vai indicar para você o que o teu programa precisa receber de dados. Então, nesse caso, ele sempre vai mandar, leia alguma coisa, receba alguma coisa e tal. Então, vocês têm que prestar atenção nisso. Nesse caso aqui, eu preciso receber as dimensões do terreno. As dimensões são largura e comprimento. Então, ou seja, eu vou ter que criar duas variáveis aqui para receber esses dois valores. Estou trabalhando com largura e comprimento de um terreno, isso é real, ou seja, eu posso ter valores quebrados. Então, eu vou criar a variável aqui do tipo real. E vou colocar como largura e comp, que vai representar como se fosse o comprimento. Além disso, eu vou precisar de uma terceira variável para guardar o resultado. O que é o que o meu programa pede aqui, o que o exercício pede? Ele pede que eu exiba a área do terreno. Então, isso aqui é o que eu estou calculando, ó, que meu programa vai calcular, a área. Então, eu vou criar uma outra variável aqui de área, tá? Que ela, então, vai receber o resultado do cálculo que eu vou ter que fazer. Então, só relembrando, eu estou trabalhando aqui com a entrada de dados. Vou colocar o comentário ali para deixar bem indicado. Agora, o que eu preciso fazer? Escrever a minha mensagem e utilizar o comando leia para eu poder receber a largura e o comprimento. Então, vamos lá. Escreva, digite a largura do terreno, ou seja, vou colocar o comando leia aqui, porque ele vai, qual variável que vai guardar? A variável largura. Vou escrever uma outra mensagem aqui, digite o comprimento do terreno. E eu vou colocar o quê? Leia comp, ou seja, ele vai guardar o valor do comprimento na variável comp que eu criei. Então, eu estou indicando para o usuário, para ele digitar a largura, e estou indicando para ele digitar o valor do comprimento. Feito isso, encerrei a minha entrada de dados. Eu vou entrar na parte de processamento de dados. No processamento, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular a área. Tá? Então, a área é igual ao quê? A multiplicação da largura pelo comprimento. Então, largura vezes comp. Ou seja, ele vai pegar os valores lá de largura e de comprimento e vai fazer a multiplicação e vai guardar nessa variável a área aqui. Basicamente, o que eu tenho de processamento nesse exercício é isso. E agora eu entro na parte de saída de dados. A saída de dados, eu preciso utilizar o comando escreva para apresentar a resposta. O que é a resposta? A área do terreno. Então, eu vou colocar a mensagem aqui. A área do terreno é... Vou colocar 2 pontos, vou fechar a minha mensagem, porque eu vou ter que chamar essa variável aqui para juntar ela na minha mensagem. Então, vou colocar o maisinho aqui, por exemplo, e área.
tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa mensagem e vai juntar com o valor que ele calculou ali em cima. E basicamente é isso. Vamos executar aqui o programa para a gente ver. Ó, digite a largura do terreno. Vamos supor que meu terreno tem 50 metros de largura. E o meu terreno tem 12 metros de comprimento. Tá? Então, a área do terreno é 600 metros quadrados, né? O que eu poderia fazer nesse caso aqui? Poderia indicar aqui na minha mensagem que o cara precisa digitar em metros. Ó, então eu poderia colocar o valor ali em metros. E a área do terreno, aí eu poderia, ao invés dele exibir só o valor aqui, eu posso mandar ele exibir o restante da mensagem aqui com o valor metros também. Então, a área do terreno ele vai puxar esse valor aqui, eu vou colocar mais um mais aqui e vou abrir minha mensagem de novo. E só vou colocar a palavra metros, ou seja, ele vai juntar tudo isso aqui com o valor da área que eu achei lá. Então, isso aqui é possível de fazer, tá? Você pode juntar várias variáveis em uma mensagem e tal, para você montar a tua saída de dados da forma como você quiser. Então, vou dar o Enter aqui, ó. Então, ó, digita a largura do terreno. Agora eu coloquei aqui, em metros. Meu terreno tem 55,2. Sempre é ponto, tá, pessoal? Nunca é vírgula quando a gente vai usar valor quebrado aqui. Então, 55,2 metros de largura. Ele tem 15,9. Eu coloquei vírgula sem querer. 15,9 de comprimento. Vou dar um Enter. O tamanho do terreno é 877 ponto esse tarará de dígitos aqui, metros. Se eu colocasse o valor de antes, vou colocar aqui meu valor 50 por 12, ó, a área do terreno é 600 metros, certo? Por que no cálculo anterior ele deu muita casa depois da vírgula? Porque eu usei um valor quebrado, pequeno e tal, e o computador ele vai exibir todas as casas depois da vírgula, tá? E no Portugal, até hoje eu não consegui descobrir como que a gente faz para limitar o número de casas depois da vírgula. Existem outras linguagens de programação que você consegue limitar. Eu quero mostrar 2, quero mostrar 3 e tal. Você escolhe quantas casas você quer visualizar. Nesse caso aqui, eu não consegui até hoje descobrir como que ele faz, tá, para fazer esse cálculo. Aqui, por exemplo, deu um cálculo que, por coincidência, deu 2 casas depois da vírgula só. Mas os casos em que der muitas, ele vai apresentar todas. Pessoal, alguma dúvida aqui? Não, por enquanto não. Uhum. Só, Pode falar. ali no último escreva que tem na saída de dados. Esse aqui. Uhum. Tem alguma diferença entre botar um espaço entre o sinal ali? Tipo, um Aqui? espaço. Não. Aqui. Depois. Isso. Não tem problema, você pode colocar espaço aqui. O que vai dar diferença? Se eu colocar espaço dentro da mensagem, ele vai exibir, ó. Eu vou colocar um monte de espaço aqui, ó. Você vai ver que esses espaços aqui, ele vai mostrar. Se eu colocar vários espaços aqui, ó, porque como ele está dividindo uma mensagem de uma variável, esse espaço aqui é indiferente. Agora, esse aqui, como ele está dentro da mensagem, esse aqui ele vai exibir. Quer ver, ó? Vou colocar 10 por 10 o terreno, ó. Perceba, ele exibiu o espação ali, mas nos valores aqui não, ó. Por quê? Como eu falei, ele está dividindo aqui o que é uma mensagem de uma variável. Então, se você colocar muito espaço dentro da mensagem, aí isso vai interferir. Aqui, no meio, não tem problema. Você pode colocar coladinho aqui um no outro, você pode dar um espaço. Tipo assim, aí vai questão da forma de cada um fazer. Tem gente que gosta de deixar bonitinho ali, deixar um espaço. Tem gente que gosta de deixar junto. Isso é indiferente, certo? Eu quero colocar um ponto final aqui dentro da mensagem. Pode colocar também, não tem problema. Ele vai exibir aqui, ó. Ponto de exclamação no final, ó. Coloquei. E por aí vai. Você pode ir formando, montando a tua mensagem da forma como você quiser. Certo? Por exemplo, eu poderia mudar essa mensagem aqui do final. Quer ver? Eu vou mudar ela, vou escrever ela de forma diferente. O que eu quero fazer na mensagem? Eu quero falar o seguinte. O terreno com tanto de largura por tanto de comprimento tem tanto de área. Eu quero montar uma mensagem assim. Então, o que eu vou montar? O terreno, um terreno de. Aí agora eu quero apresentar o valor da largura. Então eu tenho que fechar minha mensagem, vou colocar o maisinho aqui e vou colocar a largura, que é a variável que está armazenada a largura. Fiz isso, vou voltar na minha mensagem. Então um terreno de tanto de largura, perceba que a largura aqui está na mensagem agora, vírgula. Vou fechar aqui de novo. Vou colocar o metros, né? Metros.
No caso, aquele maisinho, ele pode ser a vírgula também, Pode né? ser a vírgula também. Até vou substituir aqui para ver. Eu vou colocar os dois na mesma mensagem. Ó, um terreno com, ele vai buscar o valor aqui, tantos metros de largura. Eu vou colocar o outro valor agora que eu quero mostrar o comprimento. Então, ó, aqui eu vou colocar o mais. Comp. Vou continuar a minha mensagem. Então, tantos metros de comprimento. Veja que a minha mensagem vai ficar grande agora, mas não tem problema. Tantos metros de comprimento tem. Agora eu quero apresentar o número da área dele. Então, tem o valor de área, tantos metros de área total. E vou colocar um ponto e encerrei minha mensagem. Então, percebam, a mensagem ficou grande e eu coloquei 3 variáveis aqui na mesma mensagem. Como que isso funciona? Vou executar. Ó, o terreno tem 10 metros de largura por 55 de comprimento. Veja que ele monta a mensagem aqui, ó. Terreno de 10 metros de largura, 55 metros de comprimento, tem 550 metros de área total. Então ele troca o valor, ele troca o nome da variável aqui pelo valor dela. Então, como eu falei, você pode montar a mensagem basicamente da forma como você quiser exibir. O cuidado só é, quando tiver variável, você tem que separar o que é variável de mensagem. Ou usando mais, ou usando a vírgula. Percebam que deu a mesma coisa aqui, ó. Aqui na largura eu usei vírgula e aqui no comprimento eu usei mais. E a mensagem ficou exatamente igual. Uma outra coisa que eu posso fazer, percebendo que essa mensagem ficou grande aqui, ó. Ah, por exemplo, eu quero pular uma linha nessa mensagem. O que eu vou fazer? Eu tenho um comando que é o /n. Se eu utilizar ele dentro de uma mensagem, ou seja, dentro das aspas, ele automaticamente pula uma linha. Quer ver? Eu vou colocar aqui. 10, 55. Perceba que agora a minha mensagem, eu criei ela aqui só com uma linha, mas ela na hora de executar deu 2 aqui, ó. Porque o /n faz com que ele pule uma linha. O /n significa como se fosse new line, ou nova linha. Tá? Então, um terreno de 10 metros de largura, vírgula, pulou a linha, 55 metros de comprimento, tem 550 metros de área total. Por exemplo, eu poderia colocar um outro /n aqui, ó. Sei lá, /n. Barra invertida, tá? Lembre que não é a mesma barra da divisão. Então, 10 por 55. Então, ó, criei uma mensagem agora e separei ela em 3 linhas. Então, um terreno medindo 10 metros de largura, vírgula, pulou a linha. 55 metros de comprimento, vírgula, pulou a linha. Tem 550 metros de área total. Professor, qual que é o comando para fazer a barra invertida? Barra invertida, se você olhar no teu teclado, você vai ver, é que daí varia muito do teclado, mas se for um teclado normal, padrão português, ele vai estar lá do lado do Z no teclado. O meu, no caso, ele é aqueles americanos, ele não tem nem o C cedilha, daí ele só tem a barra normal. Cara, não, ele deve ter essa barra invertida, só que ela deve estar em alguma outra posição. Você vai ter que tentar descobrir. Deixa eu tentar buscar aqui na internet, porque às vezes pode acontecer com mais alguém. É que, se eu não me engano, tem um. Você aperta, Layout, se eu não me teclado, engano, é função, né? e daí uns números, e Uhum. daí ele sai a barra. Ó, deixa eu ver aqui se eu, aqui tem, acho que é um layout de um teclado americano. Já a gente tenta descobrir se é isso mesmo. Ó, por exemplo, a barra invertida, vê se no teu caso aí ela não está embaixo do backspace. Embaixo do backspace é o shift. Ah, não, então ele muda. Vai ter que descobrir qual que é o modelo do teu teclado, porque, por exemplo, cada modelo ele vai aparecer em algum lugar diferente, sabe? Pesquisa aí que você já vê, é CK888 o modelo no teclado. Qual? ACK? Não, só CK. CK888. 888. Layout. Peraí. Teclado CK888. Vamos ver as imagens aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem de. Vamos ver essa aqui, por exemplo, se eu consigo ver. Nossa, tá muito. Tá sem zoom. Aqui. Ó, mas é embaixo do backspace, ó. Pelo menos desse aqui que abriu. Ó, embaixo do backspace aqui tem a barrinha invertida. Possivelmente, para você ativar ela, tem que ver se você clicar direto no botão, ele já dá a barra invertida, ou senão você vai ter que apertar esse Alt da direita aqui, ó. Você aperta esse Alt e aperta essa tecla, ele vai dar a barrinha invertida daí. Faz o teste aí e vê se dá certo. Ele coloca aquela bolinha de grau. Bolinha. Ah, cara. Então, você vai ter que ver, possivelmente, deve ter algum errinho de configuração do teu teclado. Porque, por exemplo, teu teclado é americano, mas deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, entrada de dados. Não.
Layout. Como é que era no Windows? É o Windows que você usa aí? Windows 10. Teclado, deixa eu ver só se eu descubro onde é que faz a troca do padrão do teclado. Que daí você vai ter que usar o teclado exatamente no padrão que você tem aí. Eu não lembro, cara, de cabeça. Aqui, ó, editar opções de idioma de teclado. Você clicar aqui, ó, por exemplo, no meu caso aqui, eu estou utilizando a idioma de exibição português Brasil. Aí, se eu clicar no teclado aqui, ó, o meu teclado tem português Brasil, e daí é o ABNT2, que é o modelo do meu teclado. O teu vai ter que ver se às vezes ele não tá com isso aqui também. E se não, se tiver, você vai ter que mudar exatamente o padrão do teclado. Possivelmente vai ser inglês, Estados Unidos, americano, alguma coisa do tipo. Porque daí aqui, ó, eu posso usar lista de idiomas, e aí você pode alterar o método de entrada aqui. É que eu sempre deixo em português mesmo porque eu uso bastante o cedilha, sabe? Uhum, Daí sim. você... Só que daí isso desconfigura daí essas teclas de símbolos aí do teu teclado. Mas, uma gambiarra se quiser fazer. Digita no Google, barra invertida. Ó, ele vai te dar em algum lugar, você acha o barra invertida, você só vem aqui e dá um Ctrl C. É exatamente isso que eu faço quando eu Ctrl preciso C, mesmo. aí você vai lá no teu programa, aí você dá o Ctrl V do barra invertida lá e ele digita para você não precisar alterar o layout do teu teclado. Pessoal, alguma dúvida aqui em relação ao programa? Só querendo adicionar a aula, professor. Eu achei um jeito de reduzir as casas depois da vírgula. Só que ele é redondo. Tá, não, mas ele é para fazer isso mesmo. Como que você fez? Você tem que incluir a biblioteca de matemática no programa. Tá, peraí, então, deixa eu fazer isso aqui. Essa questão das bibliotecas eu ainda não tinha explicado, mas... eu não sei exatamente qual que é o funcionamento disso, mas eu sei que dá certo. Eu já vou explicar. Deixa eu só testar para ver se dá certo mesmo. Bota a biblioteca... Tá, inclui a biblioteca. Aí cria uma variável no real. Tipo, para colocar o arredondamento. Como teste aqui. Aí essa variável vai ser o resultado... Vai usar a área. Tipo, se pega, coloca o teste, acho que eu já sei. Teste, é igual a matemática, ponto, arredondamento, abre parênteses, área. U ponto. Entendi. Teste igual a U ponto arredondar. Entendi. Isso. Aí você coloca a variável. O número, que no caso aqui é a área, e o número de casas, sei lá, eu quero 3 casas. Pessoal, eu só estou testando, já mostro para vocês, já explico certinho o que está acontecendo aqui, tá? Então, no caso aqui, eu vou colocar, ao invés de área, eu vou apresentar teste. Vou executar. Eu vou colocar um valor 55.654, vou colocar uns valores maiores aqui, com bastante casa depois da vírgula, só para a gente testar. E 15.99. O terreno tem, ó, ele está exibindo com 3 casas depois da vírgula aqui, 869.07. Então, se eu reduzir aqui, possivelmente ele vai representar com 2 agora. Vou pegar os mesmos valores, 55.654, 15.999. Ó, ele só apresenta com 2 casas. Então, vamos lá, deixa eu explicar para todo mundo agora o que está acontecendo aqui. O que são essas bibliotecas aqui que eu acabei de incluir? Vocês perceberem do lado direito do Portugal de vocês aqui, ele tem aqui uma abinha bibliotecas, e ele tem várias bibliotecas ali, tem arquivos, internet, objetos, tarará, você vai chegar em uma ali que é matemática. O que essas bibliotecas fazem? E falando num geral, tá? As bibliotecas, elas são funções já pré-programadas que a linguagem tem, que você pode utilizar de acordo com o que você precisa dentro do teu programa. No caso aqui, o que a gente precisa? A gente quer arredondar o número de casas depois da vírgula. Então eu vou diminuir essa mensagem aqui e vou deixar só mostrando a parte da área do terreno, que vai ficar mais fácil da gente visualizar. Vou refazer essa mensagem. Então, o terreno tem, e aí eu vou apresentar aqui o valor da variável, já vou colocar ela, tantos metros. Tá? Então a mensagem vai exibir só isso. Eu quero limitar o número de casas depois da vírgula do valor que eu vou mostrar aqui nessa mensagem.
Então, existe uma função dentro dessa biblioteca matemática que faz isso, que faz o arredondamento para a gente. Tá? Além dessas funções, com toda certeza, você tem outras várias funções que ele faz aqui dentro dessa biblioteca. Já a gente pode dar uma olhada. Então, se eu quiser utilizar aquela função, eu tenho que importar, incluir essa biblioteca dentro do meu programa. Então, eu vou clicar aqui no matemática, ó, e ele já inclui para mim, ele tem um checkbox aqui, ó, como se eu marcasse, ó, marquei o checkbox, ele inclui o código para mim. Então, o código é o quê? Inclua a biblioteca matemática. O que ele está fazendo? Ele está incluindo no meu programa todas as funções que a biblioteca matemática tem disponíveis, e aí eu posso utilizar elas dentro do meu programa. Como que eu faço para utilizar? Eu tenho que criar uma variável, só que daí é diferente das variáveis aqui que a gente criou, por exemplo, real, inteiro. Eu vou criar uma variável que é referente a essa biblioteca aqui. Como que eu faço isso? Vou colocar 2 traços, o símbolo de maior, e aí vou colocar o nome da variável. Vou colocar aqui como mate. Tá? O que isso aqui faz? Eu criei uma variável com o nome mate, e essa variável está associada à biblioteca matemática, ou seja, ela que me dá acesso a todas as funções dessa biblioteca aqui. E aí, usando essa biblioteca aqui dentro do meu programa, vai me dar acesso a todas as funções da biblioteca matemática. Ou seja, então eu estou aqui, ó, li a largura, li o comprimento, calculei minha área, mas aqui na hora de mostrar agora, eu quero mostrar com arredondamento. O que eu vou fazer? Vou chamar aquela variável lá da matemática, eu coloquei só como mate, e aí eu vou colocar um pontinho. Opa, não deu certo. Espera aí, deixa eu só testar aqui, mate. Por que essa desgraça não está dando certo? Ai, cara, tá dando algum erro aqui no meu programa, eu não sei aonde. Então, ó, vou chamar, só vou fazer mais um teste aqui, variável teste é igual a mate, ponto. Nossa, ele não tá nem chamando. Espera aí que eu vou fazer o seguinte, vou copiar toda. Às vezes o Portugal, pessoal, ele dá umas bugadas dessa. A hora que eu digitasse aqui, eu vou dar um Ctrl Z, vou voltar lá na minha mensagem. Ó, eu vou colocar o nome da variável mate aqui, a hora que eu digitasse um ponto, ele teria que aparecer aqui todas as funções que aquela biblioteca matemática tem. Só que aqui ele está me mostrando outras coisas, ó, área, compra e tal, que é coisa que não tem nada a ver. Então, eu vou tentar fechar esse programa aqui, vou abrir um novo e ver se ele resolve. Às vezes o Portugal dá uns bugs desse. Mate ponto. Não tá dando, cara. Mas que desgraça. Vamos tentar de um jeito diferente. Então, ao invés de eu fazer a variável mate direto, eu vou fazer essa variável aqui, receber a variável mate. Então, teste, isso aqui vai fazer parte do processamento, tá? Teste é igual a mate ponto. Cara, não tá mostrando, velho. Vou fazer a mesma coisa de novo, vou apagar todo esse programa aqui. Não sei por que o meu Portugal está fazendo isso. Ctrl V. Vou fazer o teste agora. Então, teste é igual a mate ponto. Caramba, cara, não sei por quê. Vou fazer diferente. Vou fechar o meu Portugal e vou abrir de novo. Sai fora. Isso é uma das vantagens do Portugal, pessoal. Às vezes ele dá uns bugzinhos, ele dá uns erros que não deveriam acontecer. E muitas vezes tem que fazer esse tipo de coisa. Fecha o programa, abre de novo e tal, para ele dar certo. Então vamos ver aqui. Teste igual a mate ponto. Ah, que bosta! Ele continua não me mostrando, cara. Ele não mostra a função. Pessoal, eu vou ter que descobrir depois por que ele está dando esse erro aqui. Eu não estou conseguindo achar. Antes ali deu certo, a hora que eu fiz o teste, e agora eu não estou conseguindo descobrir. Mas qual que era a ideia daí aqui? Eu chamaria a função aqui, se eu não me engano, é arredondar. É arredondar o nome da função. Só que daí ele faria, perceba, ele está dando erro aqui, ó. Ele não deveria dar esse erro. E aí eu colocaria, qual que é a variável que eu quero arredondar? É a área, vírgula, o número de casas depois da vírgula que eu quero. 2. Deu certo agora. Agora ele saiu o erro. Eu não sei por quê, porque assim que eu falei, quando eu digito ponto, por exemplo, eu vou apagar isso aqui, deletar. Se eu digitasse o ponto aqui, ele não, automaticamente ele deveria me mostrar as opções de funções que eu tenho naquela biblioteca. Ele não está mostrando. Eu sei que o nome da função é arredondar. Então eu vou colocar aqui arredondar.
E aí eu sei os parâmetros que eu tenho que passar nessa função, que é a variável que eu quero e o número de casas depois da vírgula. Aí ele dá certo, eu vou executar. Então, a largura do terreno aqui, sei lá, é 10,65 metros. E o comprimento do meu terreno é 19,9. A área do terreno é 211,94, ou seja, ele arredondou com 2 casas aqui. Deixa eu tentar abrir um programa novo para usar só a biblioteca aqui. Eu vou criar a biblioteca Mate. Vou criar a variável para ela, vou dar o nome de Mate também. Aqui agora eu vou digitar Mate. Ponto. Aqui agora ele mostrou. Então eu digitei o ponto, agora ele me deu todas as funções. Arredondar, cosseno, logaritmo, o maior número, o menor número e várias outras funções que ele tem. Isso aqui deveria acontecer ali naquele meu programa também. A partir do momento que eu digito ponto, ele me mostra as funções. Eu não sei por que ele está dando erro. Isso é um dos bugs, algumas coisas que acontecem aí com o Portugal. Mas essa que é a ideia, tá? Você tem algumas funções já disponíveis. Então, por exemplo, eu tenho uma função aqui, vamos pegar alguma outra. Função de potência. Ou seja, para você calcular um número elevado a outro. Vou colocar aqui, ó. Dou 2 cliques, ele automaticamente preenche para mim, ó. Eu tenho que colocar agora base e expoente. Eu quero colocar, por exemplo, 4 elevado a 6. Ou seja, ele vai fazer a potência de 4 por 6. Só que para eu conseguir mostrar esse resultado, eu tenho que criar uma variável aqui, inteiro, result. E aí eu tenho que fazer a variável result e receber essa função aqui da operação matemática. Tá? E aí eu posso colocar um escreva aqui no final, só com o result. Certo? Vou executar. Então o 4 elevado a 6, ele já me deu direto o valor lá, 4.096. Ou seja, ele me deu a opção de utilizar essa função aqui. Vamos ver se ele mostra outras funções. Aqui está mostrando agora ainda. Não sei por que naquele outro programa ele não mostrou. Potência, raiz. Olha, ele pode tirar a raiz de 2 valores. Seno, tangente e tal. Então tem vários cálculos. E aí, como eu falei, tem várias outras bibliotecas aqui que você pode utilizar de acordo com aquilo que você está querendo fazer. Tá? Então é só uma questão. E depois eu vou tentar descobrir por que ele não está mostrando aqui. Quando eu criei direto esse programa aqui, ó, mate. Ele não mostra, ele mostra o nome das variáveis que eu criei, mas não mostra as funções que a biblioteca matemática tem. Tá? Então eu não sei por que ele está dando esse erro. Mas basicamente é isso, pessoal. Alguma dúvida aí? Basicamente, como eu falei, o que eu tinha para mostrar para vocês da aula de hoje era isso. Então a gente vai parar aqui por enquanto, e agora o que a gente vai fazer? Vai gastar aí possivelmente mais a próxima aula. Eu vou deixar vocês já com uma lista de exercícios, e aí na próxima aula a gente vai dar uma resolvida em algum desses exercícios, aqueles que vocês ficarem com mais dúvidas e tal. Então a gente vai tentar resolver e trabalhar daí com esses exercícios. Então, mais uma vez, aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar para perguntar. Se não, eu já vou tirar um print aqui da lista de presença. A aula foi um pouquinho mais curta hoje aí, mas a ideia é ir realmente avançando aos poucos e tal, e explicando bem certinho para vocês como que funciona toda essa questão aí da programação. Tem dúvidas, pessoal? Então, só fiquem ligados lá no Google Class, possivelmente, não sei se hoje à noite ainda, no máximo amanhã, eu já vou postar para vocês a lista de exercícios. E aí, então, nessa lista de exercícios, vocês vão ter que começar a programar da mesma forma como eu expliquei para vocês ali. E junto com isso, daí eu vou postar o vídeo, tá? De gravação dessa aula aí. E aí vocês vão ter disponível para caso ficar com dúvida, caso quiser ver ali certinho como que faz a programação, vai ter lá disponível. Beleza, pessoal? Uma boa noite para vocês aí, um bom final de semana e nos falamos aí na semana que vem, então. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.